Mulheres fortes, independentes e muitas delas sozinhas. Eu sou Rúbia Martins, coach e mentora de mulheres, e o meu objetivo aqui é ajudar você a se tornar uma mulher mais feminina e independente emocionalmente. A feminilidade ela é alcançada através do equilíbrio das energias femininas e masculinas. A energia feminina ela deve ser predominante na mulher. Caso contrário, vai causar uma desarmonia dentro dela, prejudicando a saúde e prejudicando, inclusive, os relacionamentos interpessoais. Esse equilíbrio ele é alcançado através de atitudes e comportamentos. E isso gera na mulher um descanso, um sossego, uma paz interior, o qual ela não tem experimentado se ela está vivendo nesse desequilíbrio, o que causa problemas de saúde, estresse, desarmonia na relação, porque ela quer assumir um papel na relação o qual não é o dela. E a gente tem que entender que homens e mulheres, estando equilibrados, cada um tem o seu papel na vida, na sociedade, no lar, em todo o âmbito do universo. Cada um tem o seu papel. E essas energias femininas e masculinas estão presentes em todos os seres vivos do universo. Tudo precisa de um equilíbrio na nossa vida. E com a gente não é diferente. A gente precisa entender isso. Por isso eu estou gravando uma série de vídeos chamadas Mulheres de Lua. Porque a Lua ela é feita de fases. E nós mulheres também somos mulheres de fases. Nós vivemos os ciclos da mulher, os ciclos da feminilidade. Aceitar isso, honrar isso, traz pra gente aquele contentamento que muitas vezes a gente está buscando no outro, aquele contentamento que muitas vezes a gente está buscando na família, nos pais, no parceiro, na profissão, na pornografia. Então a gente busca esse contentamento fora, sendo que a feminilidade, o equilíbrio dessas energias nos convida a olhar para dentro, a olhar para o nosso amor próprio, a olhar para a nossa autoestima, para o nosso instinto de ser mulher, de ser vista como mulher. Então, somos sim mulheres de lua, somos sim mulheres de fase, e aceitar isso é libertador, porque a gente souber o que cada fase significa na nossa vida, a gente consegue explicar isso para o outro. Olha, nesse momento eu estou nessa fase, eu fico assim, 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 nesse momento eu estou passando por isso. Então, tem fases que a gente está mais animada, tem fases que a gente quer sair, que a gente quer passear, a gente quer se mostrar. Tem fases que a gente está ficando mais reclusa, a gente quer ficar quietinha, a gente já quer ali um sofazinho, alguma coisa ali reconfortante. Outras fases a gente está mais nervosa, mais estressada, mais agressiva. E tem aquela fase que a gente está neutra, a gente não quer nem muito aquilo, nem muita outra coisa, certo? Mas a gente ainda assim quer um pouco mais de sossego. Então, entender isso, a feminilidade nos ajuda a entender isso, entender as nossas fases, os nossos ciclos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre mulheres fortes, independentes e muitas delas sozinhas. O que traz pra gente assim que a beleza de ser mulher vem de ser mulher. Não tem jeito de a beleza de ser mulher agir como um homem. A beleza de ser mulher não é viver na energia masculina, que o feminismo aí tem pregado muito. Ah, você pode ser mulher, mas você tem que usar a energia masculina. Isso é certo? Isso é justo? Isso só tem causado doença. Isso só tem causado falta de paciência, estresse, certo? E por que você acha que hoje em dia, nos tempos de hoje, as mulheres estão fortes, independentes e muitas delas estão sozinhas? O que você acha que vem acontecendo para isso acontecer? Para isso a gente está vivendo isso hoje em dia.
Eu falei num vídeo passado que o homem, ele tem 3 maneiras de demonstrar o seu amor por uma mulher. Eu vou repetir aqui essas 3 maneiras que ele tem de demonstrar, e aí mais pra frente isso vai fazer sentido para você. Então vamos lá. A primeira forma que ele tem de demonstrar o amor dele é se declarando. Como assim se declarando? Bom, quando você conhece uma pessoa ou você já está casado com uma pessoa, como ela te apresenta? Para um amigo, para um colega de trabalho, como ele te apresenta? Ele apresenta você, olha, essa daqui é a Rúbia. Ou ele te apresenta, olha, essa daqui é minha mulher. Olha, essa daqui é a minha namorada. Olha, essa daqui é a minha esposa, a mulher da minha vida. Então, a primeira forma que ele tem de demonstrar o que ele sente é se declarando. Então, observa aí como o seu marido se declara para você perante outras pessoas, ou seu namorado aí, ou até seu ficante. Já observa aí como ele começa a declarar esse amor por você. E isso é importante a gente começar a observar esses aspectos. A segunda maneira que o homem tem de demonstrar o seu amor é provendo. Nos tempos lá, nos primórdios, nos tempos lá das cavernas, o homem era o provedor e era o protetor da família. Provedor, ele saía para caçar, então ele alimentava a sua família, isso era um dever dele. A mulher ficava ali na caverna com seus filhos, alimentando eles, ensinando eles ali alguma coisa, enquanto ele saía para prover o sustento. E como é prover no século 21? Como é prover nos tempos de hoje, nos tempos modernos? Peraí, vamos fazer um raciocínio aqui, vamos raciocinar aqui juntas. Por que você acha que um homem, ele trabalha para ter ali um carrão? Ele fica ali com o cabelinho cortadinho, ele pesquisa até na internet para saber qual perfume atrai mais as mulheres. Por que você acha ali que ele fica ali todo depiladinho ali nas partes íntimas? Por que você acha que muitos deles vai à academia para ficar ali com seu tanquinho todo sarado? Ele faz isso pela mulher, ele faz isso no intuito de conquistar a mulher, é a forma que ele tem. Então, quando ele provê, é o instinto dele o quê? Se for um homem de alto valor, ele vai querer dar presentes para essa mulher, ele vai querer pagar a conta para essa mulher, ele vai querer demonstrar para ela a forma que ele tem de gostar dela. Ele vai mandar flores, certo? Então muitas vezes, meu homem é tão romântico, ele me manda flores, ele paga todas as minhas contas. Ele é provedor, ele está seguindo o instinto dele. Então, prover nos dias de hoje é isso, é ele fazer alguma coisa que vai deixar a mulher mais segura. Então, por exemplo, quando ele abre uma lata de palmitos, quando ele troca uma lâmpada, quando ele arruma uma torneira que está pingando, isso tudo é prover. É o prover do século 21, é o prover dos tempos de hoje. Por quê? Porque a mulher hoje em dia não precisa mais que o homem saia sozinho para sustentar ela em casa. Embora muitas mulheres ainda vivam assim, mas na maioria a gente já não encontra muitas mulheres assim mais, não é? Então, a terceira forma que ele tem de demonstrar o amor dele é protegendo. Então, lá no tempo da caverna, ele protegia mesmo, porque tinha que proteger de animais, tinha que proteger de roubo, de ataque, de estupro. Então, ele protegia a mulher ali muito, porque as pessoas eram primatas ali, elas não tinham essa capacidade de discernimento que a gente tem hoje. Então, lá nos tempos atrás, era protegendo. E o instinto dele de proteger a mulher ainda permanece. Então, o que muitas feministas, inclusive, distorcem é o homem andar na frente da mulher, é o homem, porque antigamente, quando o homem ia para a guerra, ele ia na frente, ela ia atrás para ser protegida, certo? Não é que ele estava querendo passar na frente dela, não. Às vezes, esses dias já tem um tempo já, aconteceu, a gente está saindo de um restaurante, e aí tava eu e meu marido, a gente tava assim, de lado a lado, de mãos dadas, e aí veio um moço assim, na nossa direção. Qual foi o intuito dele? Na mesma hora,
passar na minha frente para saber, o que é isso? Esse cara tá vindo muito rápido. E quando ele entrou ali na minha frente, o cara deu uma desviada, mas eu acho que eu não sei, acho que ele ia topar ali comigo, principalmente. Então, essa é a forma que ele tem de proteger. Ele protege matando uma barata para você, ele protege você te defendendo se alguém abusar de você, se alguém falar mal de você, inclusive perante a família. Um homem com a masculinidade saudável jamais vai deixar alguém da família falar mal de você. Ele jamais vai deixar, ele vai te defender de todas as situações. Só que as mulheres de hoje em dia, algumas mulheres de hoje em dia, elas têm tomado ranço de homem. Ranço, sabe o que é ranço? Elas têm tomado assim raiva. Eu não sei se é porque os homens já jogaram tão sujo com essas mulheres. Eu não sei se esses homens já aprontaram com as avós, com as tias, com as mães. Ou seja, porque elas estão vendo aí, né, esse modelo aí de empoderamento feminino, que é o feminismo, de falar que a mulher não precisa de nada, a mulher não precisa de ninguém. Eu não sei qual o motivo desse ranço. E muitas vezes tem até motivo mesmo, tem até razão, porque os homens já jogaram muito sujo mesmo, certo? Então, o que aconteceu com esse ranço que elas têm tomado deles? Estão ficando ali cada dia mais autossuficiente. Então, o que vem acontecendo? As mulheres, elas estão tendo uma imagem, elas estão tendo uma percepção de que não depender deles, certo? Então, por exemplo, assim, se uma mulher, ela tem a sua casa própria, ela tem o seu próprio dinheiro, o seu próprio carro, se ela tem ali o seu cão de guarda, o seu cão policial, se ela sabe atirar, tem até porte de arma, se ela tem ali o último modelo de alarme com câmeras ultra sensível, mega eficiente. Então, se ela tem ali pregado na porta da geladeira dela desse tamanho ali, ó, marido de aluguel, se ela tem tudo isso, e o que ela vai pensar na cabecinha dela? Ela já tem aquele ranço, e ela foi e conquistou tudo isso aí na casa dela, na vida dela. O que ela vai pensar? Não preciso de homem para nada. Então, gente, o que vai acontecer? Eles simplesmente não verão motivo para se aproximar dessa mulher, a não ser para ali algumas horas de prazer de sexo. O que vai deixar essas mulheres ainda muito mais irritadas e chateadas e com muito mais ranço. E aí que elas vão falar, tá vendo? Eu falo pra vocês que o homem só serve pra essas coisas, que o homem não serve pra nada, que o homem não serve pra isso, que o homem não serve pra aquilo. Só que, meus amores, o que eu quero falar pra vocês? A questão não é ser bem-sucedida. Uma mulher bem-sucedida é a coisa mais linda que tem nessa face da terra. Até porque eu busquei muito isso lá atrás e busco isso hoje. A gente ser bem-sucedida financeiramente, a gente ser bem-sucedida intelectualmente, a gente ser independente. Isso é maravilhoso. A questão aqui é vocês entenderem o seguinte, que a gente nasce e a gente cresce para a gente viver em sociedade e construir uma família. Esse é um instinto natural de homens e mulheres. Nascer, crescer, viver em sociedade, a gente não vive isolado, e construir uma família. Entendeu? Então, por mais que tenha casais que não queiram ter filhos, eles vivem um para o outro. Eles vivem lado a lado como uma família. E eu quero que vocês entendam o seguinte, que vocês serem bem-sucedidas, vocês precisam lutar para conquistar o sucesso, para conquistar a independência emocional, a independência financeira. A gente precisa disso. Só que isso não quer dizer que se vocês que vocês não precisam de construir uma família, que vocês não precisam abdicar e abrir mão porque a tia, porque a avó, porque a mãe passou por problemas que deixaram vocês com marcas. Vocês não precisam abrir mão de construir uma família porque vocês já conheceram o pior dos homens.
que jogaram super sujo. Então, sendo vocês bem-sucedidas ou não, se vocês querem um homem de alto valor e não aquele homem ali dependente emocionalmente, não aquele filhinho da mamãe, eu até gravei um vídeo falando me casei com um homem ou com um menino, ou se vocês não querem um capacho ao lado de vocês, ou se vocês também não querem ali um grosseirão, ou aquele leitinho, né, aquele criancinha que não sabe dar nenhum passo sem a mamãe, que é vocês, a mamãe no caso. Então, se vocês não querem esse tipo de homem ao lado de vocês, vocês precisam aprender a deixá-los demonstrar o amor deles por vocês. Vocês precisam aprender a deixá-los ser homem, certo? Porque senão se ele demonstra sendo provedor e sendo protetor, se você tem tudo isso aí que eu falei lá atrás, como a capacidade dele de demonstrar isso vai ser válida? Como ele vai enxergar isso, essa capacidade, se ele não vai ter nem a oportunidade? Então a gente precisa entender que para eles declararem o amor deles para uma mulher, a gente tem que permitir que eles sejam homens. Aí você pode me perguntar, não, Rubem, para com isso, a gente já está no século XXI, eu vou ter que fingir que eu não dou conta de abrir uma lata de palmito, que eu não dou conta de abrir uma garrafa de vinho, eu tenho tudo isso elétrico lá na minha casa, não preciso desse para nada não. Agora eu vou ter que fingir que eu não sei trocar uma lâmpada, sendo que a vida inteira eu troquei uma lâmpada. Agora eu vou ter que fingir, vou ter que me sujeitar, vou ter que ficar pedindo, vou ter que esperar o tempo deles de fazer, vou ter que isso, vou ter que aquilo. Não é fingir, meus amores, não é fingir. É você deixar ele demonstrar para vocês que eles querem, que eles amam, que eles estão felizes. A gente tem que entender que nós demonstramos de uma forma o amor por eles, a gente demonstra o quê? Falando, sendo carinhosa, sendo romântica, preparando um jantarzinho, preparando alguma coisinha para agradar. A gente quer momentos a sós, a gente quer um carinhozinho, uma aconchego, a gente quer um monte de coisa, mas essa é a nossa forma de demonstrar amor. E a forma deles de demonstrar amor é essas três formas. É declarando, é protegendo e é provendo. E as mulheres estão tão independentes e tão autossuficientes que elas não estão deixando eles serem dessa forma, certo? Então, o que a gente constrói? A gente constrói o nosso dinheiro, a gente constrói o nosso intelecto, a gente constrói bens. Só que a nossa capacidade de construir essas coisas, de buscar por coisas que estão fora, não pode ser maior do que a nossa capacidade de construir uma família. Se você acha que isso é besteira, se você acha que frescura é besteira, que isso não existe, se você acha que você não depende mesmo nem do seu marido, nem de ninguém, nem de nada para ninguém, certo? Você está deixando essas coisas serem maior do que a capacidade de ter uma família, filhos fortes, filhos fortalecidos. Então está havendo uma distorção de valores. Olha, veja bem, muitas mulheres hoje, elas estão com um conceito assim, da seguinte forma, elas estão entendendo que se elas dividirem a conta, se elas mostrarem para os homens que elas são independentes, que elas são autossuficientes, que elas não dependem deles para nada, se elas demonstrarem que elas são capazes de amar esses homens, sem depender de nada do que eles têm para oferecer, na cabeça delas, eles vão admirar isso e vão amá-las ainda mais. Porque na cabeça delas, eles vão pensar assim, nossa, essa mulher aí não depende de mim pra nada, ela só me quer. Ela não é interesseira, ela tem lá o seu próprio sustento, ela só me quer. Ela só quer meu corpite, porque na verdade é só isso mesmo. Você não pode proteger, você não pode declarar, você não pode prover, você só quer usar ele. Não é verdade? Então, as mulheres têm que deixar de pensar que elas serem isso tudo
e querer o homem somente para amar, que isso vai conquistar eles mais, que isso vai deixar eles mais apaixonados por vocês, que eles vão admirar sim esse tipo de mulher. Os homens admiram sim as mulheres bem-sucedidas, as mulheres independentes, as mulheres capazes, que têm atitude, eles admiram assim. Mas quando elas estão ao lado deles, eles querem que essa mulher seja mulher, que elas ajam na energia feminina, que elas deixam, apesar disso tudo, de todo o sucesso, de todo o intelecto que elas têm, de toda a capacidade que eles têm, eles querem ser o homem. E o homem só demonstra essa forma desse jeito. Eles demonstram assim. Então, se a gente não entender que a gente precisa agir como uma dama, mas pensar como um homem, o que é pensar como um homem? Pensar como um homem é o que eu estou te ensinando agora. É você pensar como ele faria, como ele demonstraria o amor dele por mim. Nessa situação, como um homem faria? Porque se você pensar como um homem e agir como um homem, ele vai ver que ele não tem utilidade na sua vida, porque ele não é capaz de demonstrar nem o que ele foi destinado a demonstrar: declarar, proteger e prover. Então a gente tem que agir como uma dama, mas a gente tem que pensar como um homem, como ele faria. Então isso não é fingir, isso não é você ser uma coisa que você não é. Isso é simplesmente dar espaço para ele ser quem ele é, para ele demonstrar o amor dele da forma dele. E você vai se comportar como uma dama, mas não vai agir como um homem. Porque se você agir como um homem, você vai estar agindo na energia dele. E um homem de alto valor, um homem com a masculinidade super equilibrada, não vai querer se relacionar com uma mulher que tem a mesma energia com ele. E aí vocês vão começar a competir. Quem é que provém mais? Quem é que protege mais? Quem é que declara mais? Por quê? Porque você está agindo como um homem na energia do homem, certo? Então, haja como uma dama, haja como uma mulher bem feminina, mas pense como um homem. Porque se você começar a pensar como mulher, o que vai acontecer? Pensar como mulher é você saber que a forma que você tem de amar é preparando coisas românticas, é falando para ele que ama, é demonstrando carinho, demonstrando atenção, demonstrando ali, dando para ele tempo de qualidade, certo? Essa é a forma de pensar da mulher. Então, se você ficar pensando como mulher, você vai querer isso dele. Você vai querer que ele demonstre para você a mesma coisa que você demonstra a ele, certo? Se você pensar como um homem e agir como mulher, você vai demonstrar a sua forma de amar e vai pensar como ele, ou seja, e vai aceitar e acolher a forma que ele tem de demonstrar para você como ele te ama, como ele fica feliz em fazer as coisas para você, como ele fica feliz em ser útil na sua vida. Entenderam? Então agir como uma dama, agir como uma mulher bem feminina, porém pensar como um homem, como ele faria. Esse é o segredo de você ser bem-sucedida. Isso pode ser tanto para a mulher casada, como para a mulher que está solteira, que quer conquistar um homem, que está namorando. Entender essas 3 formas que o homem tem de demonstrar o seu amor, certo? Eu ensino muito isso no meu curso Feminina e Independente Emocionalmente. Eu ensino que a feminilidade, ela é um processo. A gente vive esse processo. Esse processo de quê? De resgatar a nossa energia feminina e equilibrar ela com a energia masculina. Porque hoje em dia tá tudo muito masculinizado, tá tudo muito masculino. Então não é justo pra gente querer ser mulher, mas ter que se comportar como um homem. Isso não é justo. Então eu ensino muito isso no nosso curso, no meu curso Feminina Independente Emocionalmente, que isso é um processo e que isso leva tempo. Por que isso leva tempo? Eu gravei no meu vídeo passado uma história, é o seguinte: você que é casada e você que já está namorando há algum tempo, você
faz tudo aí dentro da sua casa. Você manda, controla, organiza, lava, passa, trabalha fora, você que controla as finanças, você que toma frente de tudo, você que marca médico, você que isso, tudo é você. Tudo é você. O homem só serve para estar ali ao seu lado. Falando sim, senhora. Então tudo é você. Aí de repente você vê um vídeo meu falando pra gente, pra você ser mais feminina, que o homem, mesmo que é você que vai pagar a conta, deixa ele lá, ele ter essa atitude de ir lá e pagar, entendeu? Deixa ele ter essa atitude, não é pra mostrar para as pessoas que é o homem que tá pagando, não é isso não. É pra ele sentir que tá provendo. Certo? Aqui na minha casa, por exemplo, o meu dinheiro, o dinheiro do meu marido é um só. A gente não tem meu dinheiro e dinheiro dele. A gente vive um dinheiro só. Não tem essa divisão. Tem ali, eu posso gastar com certas coisas, uma quantia, ele pode gastar com certas coisas para ele e eu para mim uma certa quantia. O resto é tudo junto. Mas quem é o ato de ir lá pagar uma conta é dele. Dele. Por quê? Porque isso é prover. Entre um casal, a gente tem que saber essas coisas. Não é porque eu tô querendo, mostrar que é ele paga, que é ele... Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver, certo? Então você vê eu falando um vídeo assim, aí você chega pro seu marido e começa, olha, a partir de agora, você vai ter que puxar a cadeira pra mim, você vai ter que abrir a porta do carro, o cartão vai ficar com você quando a gente for sair, não levanto mais pra pegar a ficha lá na fila da cerveja e que você começa a falar isso. Sabe o que vai acontecer? Se o marido vai olhar pra você e falar assim, o que você bebeu? O que aconteceu? Você nunca foi assim, você nunca precisou disso, você sempre fez essas coisas, o que é que tá acontecendo agora que você tá agindo aí dessa forma? E aí que eu ia falar, que eu gravei no vídeo passado, foi o seguinte, imagina um cara bem grandão ali, de uns 150 quilos, mega forte ali, de 2 metros de altura, descarregando um caminhão de pedra, aquelas pedras bem grandão. Ele pega uma, põe aqui, pega outra, põe aqui, todo suadão ali fazendo esse trabalho. Imagina ele virando pra você, mulher, e falando assim, você não vai me ajudar não? Vai me ajudar a carregar e descarregar aqui esse caminhão de pedra? Anda, vem logo. O que você vai falar pra ele? Tá louca? Sou mulher, não pega isso não. Não, isso é coisa de homem, não vou descarregar isso nunca. Agora vamos inverter a situação. Você na sua casa, fazendo tudo, controlando tudo, arrumando tudo, orgulhosa, não aceita ajuda, tudo que o homem faz tá mal feito, você vai lá e faz tudo de novo. Você tá sendo esse grandalhão aí de 150 quilos e 2 metros de altura descarregando um caminhão de pedra, certo? Aí quando você fala pra ele, me ajuda aqui, a partir de agora é isso, a partir de agora é aquilo, ele vai falar a mesma coisa. Tá doida? Nunca fiz isso. Não vou fazer isso não, isso aí é coisa sua, não vou mexer com isso não, entendeu? Então tudo leva um processo, só que a mulher, ela prefere começar a mudança dela de equilíbrio energético começando pelo outro. Ela quer começar pelo outro, ela quer começar que ela começa pelo outro fazendo as coisas para ela, o outro fazendo aquilo, o outro enxergando a necessidade dela. E não é assim que funciona. Toda e qualquer mudança deve partir primeiro daqui de dentro. É um processo, é isso que eu ensino no Feminina e Independente Emocionalmente. A feminilidade e o equilíbrio energético tem que começar daqui de dentro. Sabe por quê? Porque você não vai durar muito nessa postura de que ele vai pagar, ele vai pra fila de coisa, ele vai pegar isso, ele vai fazer aquilo. Você não vai durar muito nessa posição. Porque ele vai começar a reclamar e você vai ficar com raiva porque ele não vai fazer. E aí você vai voltar a ser essa mulher que você sempre foi. Independente, a fortuna e a que faz tudo. Certo? Então, por isso que leva um processo. Você tem que entender o processo para ele internalizar em você, para ele impregnar no seu ser, para você viver a sua essência feminina, entendendo que a energia feminina, ela é tão poderosa quanto a energia masculina. É você entender que a beleza de ser mulher vem de ser mulher.
Então esse processo tem que começar aqui, é isso, eu ensino um passo a passo para você despertar essa mulher que já está aí dentro de você. Então você pode ser bem-sucedida? Sim. Você pode ser dona de casa? Sim. Você pode ser o que você quiser, mas ser feminino tem que ser uma prioridade na sua vida. A feminilidade tem que ser prioridade na sua vida. Vocês já viram que ele tem um filme na Netflix, chama Antônia. Eu vi ele esse tempo atrás, umas 2 semanas atrás, e ele relata muito bem essa história da mulher, que ela quer muito ali ser reconhecida profissionalmente e abre mão de tudo. Abre mão do amor, abre mão do conforto, abre mão de um monte de coisa, sendo que o amor da vida dela estava entendendo e estava aceitando que ela precisava sim passar por aquele processo para ela alcançar o destino dela, alcançar o objetivo, o sonho dela. Mas ela não. Você vai me atrapalhar, eu não quero isso não. Eu vou conquistar sim o meu sonho, o meu objetivo, não preciso mais de nada. E aí sabe o que aconteceu? Quando ela estava ali conquistando ali o objetivo dela, ela descobriu que o amado dela ia se casar, ela passou aquele monte de cartas para ele não casar não, que ela estava errada, só que era tarde, era muito tarde. Então, tô dando aqui um spoiler, né, do filme todinho. Bom, mas assim, era tarde. Então ele se casou, ele construiu uma família e ela permaneceu sozinha para a vida inteira. E mais, ela nunca foi reconhecida como ela gostaria de ter sido reconhecida. Então ela morreu sem esse reconhecimento. Por quê? Porque os nossos sonhos, os nossos objetivos, alcançar o nosso intelecto, alcançar a nossa independência financeira, ela não pode ser maior do que buscar o amor de um lar, de uma família. Não pode ser maior. Então a gente pode ter isso tudo que a gente quiser. A gente pode ter a independência que a gente quiser. Mas não coloca, não sacrifica a sua vida amorosa, a sua vida familiar por conta disso. O que eu quero propor para vocês aqui é conciliar. Porque eu também já sacrifiquei a minha vida amorosa, a minha vida familiar, minha relação com meu filho para alcançar um sonho, para ter uma profissão que eu nunca consegui ter. Então, quando eu vi que eu estava escalando a montanha errada e sozinha, o que eu fiz? Eu logo voltei. Eu voltei para recuperar tudo aquilo que é mais importante na nossa vida. Porque tudo que a gente faz é para nossa família. Se hoje você ganha um dinheiro, se hoje você quer uma casa boa, você vai pensar, para que você quer isso? Para dar mais conforto para o meu filho. Para a gente fazer uma viagem melhor. Então muita coisa gira em torno da família. Muita coisa gira em torno do nosso relacionamento amoroso, familiar. Então, deixa de ser essa mulher durona, fortona. Bora resgatar essa feminilidade. Vamos aí despertar isso dentro de você. Assumir que a energia que você tem, ela é tão poderosa quanto a energia masculina. Mas cada um precisa assumir a sua energia para ter esse equilíbrio que vai deixar você mais feliz, mais leve, mais tranquila. Então, não fica aí pensando que você é autossuficiente, que você não precisa de ninguém. Vamos trabalhar as crenças. Eu trabalho muito isso aí no independente, no feminino independente, as crenças. Crenças lá de que a avó, você cresceu ouvindo a sua avó falar que homem não presta, que homem é tudo cafajeste, que homem trai. Por quê? Porque ela foi traída, tadinha. Antigamente tinha muito isso. Certo? Então a gente tem que quebrar essas crenças, a gente tem que ressignificar as dores da nossa vida. Então procura por um processo antes de querer mudar o outro, antes de querer fazer as coisas começando pelo outro. Vamos começar pela gente, vamos começar aqui, alimentando a nossa autoestima, consequentemente o nosso amor próprio também vai aumentar, também a nossa energia vai se equilibrar. Aí sim a gente é capaz de direcionar a vida do outro, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui comigo, Ruby, adorei, fez sentido. Compartilha, tem muitas mulheres que ainda não têm acesso ao meu conteúdo e às vezes eu estou falando alguma coisa aqui que a sua vizinha precisa ouvir, que a sua irmã precisa ouvir, mas você diz, não vou compartilhar isso não. Você está deixando aí de ajudar alguém que está precisando, tá bom? Então, eu fico por aqui e um grande beijo
Até mais!